Senhores vereadores, damos então continuidade à sessão da noite de ontem. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador Bola, presente. Vereador Alessandro Teco, presente. Vereador André Meirinho, presente. Vereador Arlindo Cruz, ausente. Vereador Assinil Medeiros, ausente. Vereador Eliseu Pereira, ausente. Vereador Gelson Rodrigues, presente. Vereador Jocelyn Nazário, presente. Vereadora Juliette Nitz, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Lucas Gotardo, presente. Vereador Marcelo Achutes, presente. Vereador Marcos Kurtz, presente. Vereador Moacir Schmidt, ausente. Vereador Nilson Probst, ausente. Vereador Patrick Machado, ausente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, presente. Vereador Professor Walter Baldi, presente. Em tempo, vereador Arlindo Cruz, presente. Havendo no legal, nos termos da lei orgânica do município, de nosso regimento interno, declaramos, então, por reaberta a presente reunião, às 14h12. Vamos dar continuidade, então, à ordem do dia. Projeto para discussão. Votação, senhores vereadores, votação única. Projeto de lei ordinário 066. Questão de ordem, vereador Marcelo. Pelo menos de Câmara são 6, mais secretário dá uns 14 anos. Pelo menos a abertura, nós podemos ler um trecho da Bíblia, mesmo que não está no regimento interno, né, senhor presidente? Isso foi colocado na época do seu Paulo Correia, que vem da Assembleia de Deus. E toda abertura, independente, tem uma leitura do trecho da Bíblia, para que, com certeza, eu que sou espírita, não sou evangélico nem católico, possamos, quem sabe, receber uma fé, por isso eu sou homem de fé, pudéssemos, antes da abertura, ler um trecho da Bíblia. Senhores vereadores, o pedido do vereador Marcelo, eu acho pertinente, por mais que nós só estamos dando continuidade na sessão, então, que foi interrompida na noite de ontem por não ter quórum na votação, então, já convoco o vereador Marcelo para fazer a leitura, então, de um trecho da Bíblia. Um filho sábio alegra o seu pai, mas um filho insensato amargura sua mãe. O Senhor não deixa os justos passar fome, mas o desejo dos ímpios ele relaxa. O que trabalha na mão renasce, mas o que na mão digere enriquece. Assim seja. Senhores vereadores, projeto de lei ordinário 066 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a otorgar concessão do serviço de operação e manutenção dos cemitérios públicos municipais, a instalação de cemitérios particulares, o funeral social, estabelece novas regras de funcionamento e dá outras providências. Autor, Fabrício José Satiro de Oliveira. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária 066 de 2018. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social foi pela aprovação. O parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público foi pela aprovação. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, gostaria de saber de Vossa Excelência, o projeto, ele possui alguma emenda? Não. Ok. Não tem emendas nenhuma. Ok.
Ele não tem emenda, vereador Marcelo. Questão em ordem. Questão de ordem, vereador Bola. No artigo 37, tá? Parágrafo 1º. As tarifas dos serviços cemiterial e funerário prestadas no município serão estabelecidas pelo ato do chefe do Poder Executivo e atualizadas anualmente com base no salário mínimo ou outro índice da administração municipal prevendo sua indexação. Com base no salário mínimo ou outro índice da administração municipal prevendo sua indexação. Tem que fazer a emenda modificativa, porque isso aqui é proibido em lei federal. Tem que ter um índice pré-estabelecido. Pode ser interrompida a sessão, apresentar a emenda e fazer essa correção. Isso é proibido por lei federal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gelson. Eu já tinha verificado com relação a esta situação, inclusive, né, o Omar, secretário de articulação, tinha falado. Então, eu, como líder do governo, pedi um pedido de destaque para a retirada da palavra salário mínimo e que fica através do índice a critério da administração pública. Então, fica resolvida a situação do artigo 37. Tá, deixa eu só fazer um... O que Vossa Excelência pediu destaque é no artigo 37, parágrafo 1º, a palavra salário mínimo. Questão de ordem, senhor presidente. Só para... Questão de ordem, vereador Celino. Vereador Gelson, só a questão aqui, ó, tem vários índices, o nosso sistema é regulado por vários índices de atualizações. Muito bem, mas tem que definir, porque tem uns que têm variação, uns tanto positiva, tanto negativa. Por exemplo, esse ano, o IGPM, por exemplo, deu negativo. Vereador Celino, vamos fazer da seguinte forma. Nós abrimos a discussão, esses apontamentos, até Vossa Excelência quiser conversar com o Gelson, já discute no projeto, depois nós interrompemos, que se for o caso, né, a pedido do vereador do líder aqui, pode ser interrompido, e se for o caso com relação da alteração, que já se encaminha, até mesmo por causa com relação da questão do tempo. Senhores vereadores, então o projeto está em discussão, com a palavra o vereador Nilson Probst. Questão de ordem, senhor presidente, antes do vereador Nilson está com a palavra, eu só gostaria de saber, presidente, isso é uma continuidade, o projeto já foi discutido ontem, se os vereadores que já discutiram o projeto hoje poderão discutir novamente, aliás, que discutiram ontem, não estou dizendo o que ele falou, só estou perguntando se os vereadores que discutiram, até para a gente fazer o encaminhamento correto, se os vereadores que discutiram o projeto ontem vão discutir hoje de novo. Senhores, eu vou só pedir assessoria para ver com relação à discussão, até onde eu me lembro, né, foi colocado em discussão, foi levado à questão do apontamento pelo vereador Marcos, falando da questão da urgência, e aí depois outros vereadores pediram questão de ordem e fizeram um argumento com relação a isso. Eu só vou pedir para conferir, ver se era isso mesmo que aconteceu na noite de ontem. Eu tenho uma questão de ordem antes da minha fala. Questão de ordem, vereador. Na questão de ordem, o vereador Pedro fez a questão antes da minha palavra. Não, questão de ordem. Eu só queria que o senhor verificasse e constasse na ata, e verificasse ontem, quando o senhor suspendeu a reunião, nós tínhamos dentro da sessão apenas 6 vereadores, e que isso ficasse registrado, que o senhor suspendeu a reunião e convocou uma extraordinária com apenas 6 vereadores na sessão. Isso fique registrado na ata, porque foi isso que aconteceu. Caso contrário, é só verificar na filmagem, quando o senhor convocou, o senhor interrompeu a sessão e convocou uma extraordinária, tinham apenas 6 vereadores dentro da sessão. Obrigado. Vereador Nilson, acho que Vossa Excelência, eu não sei se o senhor estava, acho que o senhor estava aqui na hora, nós não convocamos extraordinária. A reunião ela foi suspensa por falta de quórum e nós remarcamos, então, o horário de início da reunião de ontem. Nós estamos com a mesma pauta de ontem. Nós abrimos, então, até mesmo que o projeto é em regime de urgência e ele tranca a pauta. Então, não foi votado o requerimento da CPI do vereador Marcelo Achute, não foi votadas as moções que estavam na noite de ontem. Então, isso tudo tem que ser apreciado nesta tarde.
Por falta de quórum, ela foi suspensa e estamos reabrindo, então, nesta tarde, a sessão de ontem. E a convocação foi feita no plenário do horário da convocação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, um dos motivos nós obstruímos a votação na noite de ontem é para cumprir acordo. Acordo se cumpre, pelo menos eu cumpro. Eu tenho um defeito de cumprir acordo. Eu tenho defeito, 2 defeitos. Um de cumprir acordo e outro não defender o que eu não acredito. Eu acredito, e vou fazer um requerimento, a possibilidade de nós continuarmos a discussão desse projeto. Acho que o projeto nós temos que debater. Nós temos que debater bem esse projeto. Nós temos um problema apontado pela diretora de patrimônio. Eu quero ter oportunidade, já que acordo se cumpriu. Nos deu a oportunidade de fazermos o debate. Eu quero debater na tarde de hoje cada item que tem do projeto e o quanto nós evoluímos. Por isso que a minha questão de ordem é regimental, para Vossa Excelência rever e começarmos do estado zero, porque este foi o acordo e por isso que nós estamos na tarde de hoje debatendo esse projeto, que é um projeto importantíssimo à sociedade de Balneário Camboriú, principalmente as pessoas carentes, senhor presidente. Muito obrigado. Senhores vereadores, como sempre foi levantada a discussão, eu acho que o debate ele tinha que ser amplo e dado a oportunidade a todos, mas como foi levantado a questão, o jurídico me trouxe aqui, o pessoal da assessoria trouxe aqui, que o vereador Bola já tinha discutido ontem, o vereador Nilson já tinha discutido ontem, o vereador André já tinha discutido ontem e o vereador Marcelo já tinha discutido ontem. Então, esses são os vereadores que acabaram discutindo nessa noite. Senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Senhor presidente, Pedro Francês. visto que ontem, quando esse projeto veio à pauta, ele veio como conhecimento, e depois que nós verificamos da urgência dele, que ele teria que estar para a votação, eu até sugiro que o senhor dê a oportunidade, aos nobres colegas vereadores a discutirmos o projeto, embora tenham ontem discutido na hora que nós apresentamos ele como de conhecimento. Como ele hoje está indo num acordo, numa conversa que tivemos ali entre todos os vereadores, ele está vindo para a votação, que o senhor desse também a oportunidade para os que discutiram ontem, discutiram hoje novamente. Obrigado. Eu só fiz a indagação no início para a gente certificar, porque a assessoria estava solicitando isso. Obrigado. Senhores vereadores, vamos fazer encaminhamento da seguinte forma. Havendo anuência de todos, não havendo nenhuma objeção, a gente pode fazer essa discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gelson. Desculpa, eu estava só perguntando o estado de saúde do vereador Moacir, que ele está de atestado, por isso que não estava prestando atenção no senhor. Mas eu comungo da mesma forma do vereador Pedro, secretário, em que devemos abrir, sim, a discussão para todos os vereadores, até porque ontem eles tinham o projeto em mente que era apenas para conhecimento e não para votação. E muitos, às vezes, discutem apenas no momento da votação. Então, da minha parte, pode ser discutido e abrir precedente aí para discutir o projeto novamente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lima. Eu também concordo com o Pedro que ontem ele foi discutido o projeto na conhecimento. Ele não foi discutido na votação. Então, hoje tem que discutir, sim. Eu sou favorável que o projeto é de discussão, tá certo? Senhores vereadores, havendo, assim, anuência de todos, então fica aberta a palavra a todos, tem comum acordo, então, comum acordo dos vereadores. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Chute. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente. Senhor presidente, eu acredito que nós estamos tendo a oportunidade de rever novamente esse projeto. Esse projeto, no passado, de alguns meses atrás, foi apresentado à sociedade de Balneário Camboriú. Nós tivemos a oportunidade de fazermos o debate,
Dentro desse debate, vereador Marcos, nós apresentamos algumas emendas e algumas modificações, porque entendíamos que o projeto mesmo, com o intuito positivo, iria prejudicar principalmente o crematório de Balneário Camboriú, que está funcionando lá através de uma liminar e, querendo ou não, é mais uma opção para Balneário Camboriú e para a nossa região, na qual tem o nosso respeito e sempre esse tema será um tema que nós iremos trazer, porque eu acho importante, sim, nós temos um crematório em Balneário Camboriú. Mas, senhor presidente, eu acredito que o debate nessa casa, ele acaba enriquecendo todas as matérias que acabam vindo, vereador Patrick. Vossa Excelência e eu, muitas vezes, divergimos de alguns assuntos, mas em outros, acredito que comungamos, principalmente do debate em relação aos projetos. Todos os projetos que vêm na casa, eu acabo, sim, estudando, juntamente com a minha assessoria, juntamente procuro a comunidade, procuro, sim, a parte que acaba tendo know-how para nos dar uma informação, e eu vejo que há muito tempo nós vimos discutindo o projeto do cemitério. Cemitério, sim, eu quero parabenizar, e parabenizei a Zezé ontem, que retomou a ordem, porque aquilo era uma vergonha. Uma vergonha que se encontrava no cemitério municipal, a forma desde a cobrança, a forma do mato, a forma que era se encontrado, porque sim, nós temos que reconhecer que nós procuramos o nosso cemitério para enterrar um ente querido. Lá nós temos, sim, o cemitério cresceu, a comunidade do entorno cresceu, e o poder público, independente de quem for, acabou não tendo um planejamento. Um planejamento. A palavra tão bonita, colocada em várias campanhas de vários prefeitos. Planejamento. E nós temos que planejar. Nós temos que identificar, e por isso que eu digo, o enfrentamento que nós temos que fazer de o quanto antes esse nosso plano diretor. Quanto antes. Eu tive a oportunidade do plano diretor, como secretário de articulação, fazer o debate e a localização de vários locais para onde poderiam se identificar o cemitério. É difícil, vereador Medeiros, Vossa Excelência que fez o enfrentamento lá no bairro dos Municípios, onde nós tivemos o prazer de construir uma capela mortuária. Tivemos o vereador Pedro, que sabe disso, o problema que nós temos hoje, que as igrejas, independente da crença, não quer velar seu ente querido, porque pode ser assaltado. Assaltado. Eu procurei, sou morador do bairro das Nações, e nós somos, porque o vereador Patrick, eu digo que é morador, está lá, constante, trabalha, lá no Ariribá. Então, é morador, mora lá, representa o bairro das Nações. Sabe a dificuldade que nós temos e o sonho e a utopia de construirmos uma capela mortuária. Nós temos a dificuldade, sim, de ter sequer uma capela mortuária. E, infelizmente, esse enfrentamento vai se passando e nós acabamos tendo a dificuldade. Mas, retomando o assunto do nosso cemitério, eu acredito, sim, retomou-se a discussão. Naquele momento, compreendíamos que as modificações apresentadas, iríamos sim ter a dificuldade e iríamos prejudicar principalmente o crematório. Eu levantei. Agora, digo para Vossa Excelência, meu voto é favorável, mas não me traga mais, mesmo que a matéria, vereador Pedro, é importante. Meu voto é positivo, defendo e vou elogiar tanto a Zezé na tarde de hoje como prefeito municipal. Agora, marmita pronta para discutir no apagar das luzes, como nós já votamos? Silêncio, não voto mais. Não voto mais, temos que debater, temos que trazer, sim, à sociedade de Balneário Camboriú, não só a questão do cemitério, mas, sim, a construção de algumas capelas mortuárias. Temos que trazer, sim, a inadimplência que ali se encontra, que algumas pessoas acabam, Zezé, sim, sendo inadimplente, porque o poder público, infelizmente, não retomava a ordem como está sendo retomada hoje. E o cemitério reformulou. Eu entendo a vontade da Zezé e a importância de ter uma pessoa comprometida, porque, querendo ou não, o comprometimento fez que o cemitério hoje... Eu digo para os senhores que com pouco, praticamente zero recursos públicos, a Zezé conseguiu, de uma forma, e eu digo a Zezé, a equipe, conseguiu sim que o nosso cemitério ficasse bonito, que o nosso cemitério conseguisse sim ter a presença do poder público,
Porque aquilo ali é um lugar abandonado, era abandonado, era abandonado. Eu tive visitando, e eu visito sim, acabo visitando o cemitério, acabo visitando, principalmente, tem uma identificação muito positiva com a região sul, tem uma identificação, não esconde ninguém, e acabo sim, quando estive pela Imasa, o vereador Arlindo, quando esteve pela Secretaria de Obras, acabava fazendo sim um papel, e muitas vezes nós somos criticados, ouvimos críticas, principalmente da nossa comunidade, e não cabe a nós não poderíamos fazer, nós íamos lá, limpávamos, deixávamos bonito. Agora, eu peço ao governo, ao secretário de articulação e ao Gelson Rodrigues, que é o líder do governo, para que matérias dessas, Gelson, matérias dessas, eu sei da importância, sei do número limitado que nós temos hoje de vagas, mas matéria dessa nós não podemos mais atropelar. Se nós tivéssemos atropelado o projeto passado, poderíamos sim ter problemas em relação ao nosso crematório. E eu quero dizer que a vontade, por isso que eu admiro a Zezé, não preciso puxar o saco dela, a vontade sim de resolver o problema, trouxe para nós, naquele momento, que nós começássemos a debater como um todo, e evoluímos, ao ponto de estarmos na tarde de hoje, com mais tranquilidade, mas acreditamos que nós poderíamos contribuir ainda mais, muito mais, com o nosso cemitério. Eu encerro, senhor presidente, trazendo, sim, o encaminhamento do meu voto favorável agora. Enquanto eu estiver na Câmara de Vereadores, que vai ser até o dia 31 de dezembro de 2020, pode ter certeza, matéria em apagar das luzes eu não voto. Não voto, fiz o enfrentamento no governo passado, que eu era o líder do governo e não votei. Vossa Excelência sabe disso, retirava tudo. Porque eu acho que nós temos que debater, e nós já tivemos traumas no passado, vereador. Traumas no passado de votarmos coisas no apagar da luz. Por isso que eu encerro, tendo a oportunidade de ver a Zezé aqui, agradecer a forma que você conduziu o nosso cemitério. Tenho certeza que nós precisamos de mais Zezé, porque, infelizmente, alguns estabelecimentos públicos precisam de atenção e, infelizmente, se encontram, principalmente na Secretaria de Inclusão. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra... Era o vereador André Mirim, já ia passar para ele, mas... Vereador Bola, depois o vereador André Mirim. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários da casa, cumprimento na plateia Zezé, competente diretora do Patrimônio Balneário Camboriú, e cumprimento os demais. Quem está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, TV Câmara ABC, né? E nesse projeto, ontem eu já fiz a discussão. Só que ele inicia novamente a discussão do mesmo projeto. Então, vou repetir parte do meu discurso de ontem e vou tecer comentários em relação à primeira discussão que motivou a retirada desse projeto de lei da Câmara de Vereadores. Em primeiro lugar, eu quero dizer que as exumações que foram feitas, 160, né, que a Zezé informa que foi feito lá no cemitério, permitiu que o cemitério estivesse funcionando até hoje. Isso é um mérito. A licitação feita à empresa de conservação de funerais dentro do cemitério é um trabalho que está sendo bem feito. Só que o contrato feito é insuficiente. O contrato feito ele é menor do que aquilo que nós esperamos, que a população espera. O contrato tem que prever desratização, desinsetização, limpeza dos túmulos e funerais lá, tem que, as sepulturas, limpar tudo, deixar tudo muito bem limpinho. O que está sendo com cuidado lá é como se fossem ruas, as ruas, o leito da rua ser cuidado. Então, o cemitério tem que ser cuidado como um todo. Reclamei da capina, que a capina não está em acordo, mas também com a quantidade de umidade que tem ali, é complicado, mas e veneno não pode ser colocado. Mas
Também ontem aqui falei da desapropriação da parte dos fundos do terreno em 2006, se eu não me engano foi 2006, que eu estava de prefeito em exercício, e chamei o proprietário do terreno dos fundos, porque sabia que ele estava em dificuldade, devia muito para o município de Balneário Camboriú, na pesquisa que eu fiz, e, inclusive, ele estava no norte do país, porque ele não tinha mais como ficar por aqui, não dava mais conta das suas... cumprir com as suas obrigações. Uma pessoa bacana, querida, que eu já tinha conhecido anteriormente, que era um médico, um psiquiatra, e ele acabou, então, aceitando as condições do município, recebeu uma parte em dinheiro e as dívidas dele compensaram, pagaram a outra parte do terreno, o terreno ajudou a pagar parte dessa dívida e ainda sobrou um dinheiro para ele. Eu queria, naquela época, desapropriar muito mais, quase tudo que tem ali até a BR, né, do lado direito do cemitério, olhando de frente para a BR, desapropriar tudo e transformar ali um grande parque, né, de sepultamentos, de um cemitério gigante. Mas não foi permitido porque o município não tinha previsão financeira para fazer isso. Eu quero aqui também, mais uma vez, elogiar a Zezé. Ela retirou o projeto, pegou as emendas que nós fizemos aqui, colocou no projeto de lei. Esse projeto ele está contemplando todas aquelas emendas protocoladas na Câmara, com exceção de uma. Aí, no artigo 30, ele diz assim: os responsáveis pelas sepulturas serão notificados via Correios, com aviso de recebimento por AR, publicação de edital, chamamento de jornal local, ambos com intervalo mínimo de 30 dias. E as redes sociais, e a tecnologia, e os aplicativos. Então, caberia, sim, e essa emenda foi proposta. Vereador Paulo, me permite uma parte, 30 segundos? Com certeza. 30 segundos. Sim. Vereador Paulo, nós temos um projeto, nós, quando eu digo eu não faço carreira solo, não é porque nós apresentamos, é nós, depende de toda a Câmara de Vereadores, que acaba com isso tudo, que é o diário eletrônico. Todas as publicações, o que Vossa Excelência diz, nós podemos publicar de uma forma eletrônica, parar de gastar, dar jabá para jornal e colocar assim o diário eletrônico, de uma forma eletrônica. Por isso que eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo, que é uma contribuição de fazer gestão isso. Parabéns, vereador. A Câmara de Vereadores tem isso, o prefeito Rubens Espernal fez em 2005 um decreto criando o diário eletrônico, foi transformado em lei em 2017 por um projeto de lei do vereador Marcelo Achute, e isso já é uma obrigação. Então, quer dizer, não está aqui no projeto de lei, mas pode ser cumprido e tem que ser cumprido, certo? Uma outra questão, que daí já é erro formal do projeto, é um erro até ilegal. Você não pode deixar em aberto um índice, lei federal proíbe isso, e muito menos vincular qualquer reajuste neste país, e não é só público, é privado também, vinculado ao salário mínimo. Então, você não pode dizer, vincula-se ao salário mínimo a correção de tal coisa. Ou dizer assim, o gestor público pode escolher o índice. Não. Você tem que colocar um índice e dar a opção ao gestor público, se aquele índice deixar de existir, que não seja a vontade dele, deixou de existir sem ser por vontade dele, então ele pode usar o índice substitutivo, que substituirá. Isso pode. Então, nesse caso aqui, artigo 37, parágrafo 1º, eu acho que nós deveríamos suprimir esse artigo, ou fazer um destaque suprimindo, ou interrompe, faz uma emenda e corrige, faz dentro da legalidade. No meu ponto de vista, seria isso. Eu tenho outras coisas aqui, né? Nós tínhamos a emenda que eu fiz, que era um Ctrl+C, Ctrl+V no projeto anterior, dizendo que do artigo 178 ao artigo 202, eu não tenho aqui a lei agora, mas é do artigo 178 ao 202, que fala sobre o cemitério, tudo aquilo estava sendo revogado.
E agora não. Agora foi colocado um parágrafo já no artigo 1º dizendo, ó, mantenha-se. Então, está certo. Todos os direitos, que senão daqui a pouco não pode enterrar mais ninguém, né? Tudo o que é obrigatório no enterro de uma pessoa, no funeral, estava sendo retirado e sendo proibido. Então, eu acredito, senhor presidente, senhor líder do governo, que aquele parágrafo 1º do artigo 37, ou faz um destaque suprimindo ele, certo? Ou interrompe a sessão, faz uma emenda e corrige, colocando o índice, e pode ser da mesma forma como é feito previsão para o IPTU, utiliza-se o índice tal e tal e tal, podendo ser o maior dele ou deverá ser o maior de tal. Então, pega aqueles índices, se colocar a mesma redação, está tudo tranquilo. Eu quero dar mais uma vez, parabéns, Zezé, tá? Continue o teu trabalho e vamos melhorar esse contrato aí, porque a nossa população, os nossos que já se foram, que se vão, merecem e devem ter aquele respeito devido. Obrigado. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador André Melim. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, todos que nos assistem na TV Câmara, Facebook, boa tarde. Vou fazer algumas considerações importantes depois das discussões de ontem. Inicialmente, que nós sabemos as dificuldades no cemitério municipal da Barra, está aqui, né, a Zezé, que tem alertado sobre esses aspectos há algum tempo. É importante nós esclarecermos alguns aspectos. Primeiro, deixar claro a toda a comunidade que o projeto veio para conhecimento na data de ontem, dia 17. E, embora possa haver alegações que o projeto já foi apresentado há muito tempo na casa, mas ele passa por comissões. E a missão das comissões é fazer as considerações. E talvez o projeto pare nas comissões. Talvez ele nem chegue à pauta. Então, ontem ele foi colocado para conhecimento. Em alguma das comissões, por exemplo, na de Finanças e Orçamento, ele ficou praticamente um mês. Então, é um prazo importante para analisar algo, principalmente por se tratar de concessão. Vai se passar para a iniciativa privada por 20 anos renováveis por outros períodos. Então, é meio complicado, né, querer colocar de conhecimento num dia e votar no dia seguinte. Algo tão relevante para Balneário Camboriú e que impacta várias gerações. Não é desse gestor, é por várias gerações. Se não for bem feito, pode ter problema assim no futuro. E o problema não vai ser nem dessa legislatura ou de outras, vai ser lá na frente. Eu vejo e reconheço uma grande evolução do projeto, comparando com a primeira versão que foi apresentada. As minhas considerações, Zezé, até foram principalmente naqueles outros aspectos que detalhavam dentro do cemitério, o glossário mesmo, e eu percebi que vocês tiraram, né, desse projeto, e aqui ficou específico mais tratando da concessão. Talvez vocês vão fazer por decreto, enfim, né, é importante observar lá a resolução do CONAMA e observar a legislação estadual nesse sentido. Penso que foi importante o reconhecimento ontem e o retorno para que o projeto não fosse votado, né, que não havia sido combinado. Então, parabenizo o vereador Gelson por ter voltado atrás e, ao menos, né, hoje, pelo menos, deu para ler o projeto, né, para a gente estar debatendo hoje. Eu tenho receio de, em regime de urgência, votar algo como uma concessão, como eu dizia, né, uma concessão para iniciativa privada por 20 anos e fazer em regime de urgência, eu tenho receio. Gostaria de ouvir, a Zezé está aqui, a gente não conseguiu conversar antes, a Karine Gomes, secretária de Administração, me ligou hoje ali por meio-dia e pouco, não consegui atender, depois retornei, não consegui conversar com ela.
Eu gostaria de conversar mais para saber, principalmente, se foi baseado em algum outro município, algo que está funcionando de forma adequada, quais os melhores modelos, porque nós não estamos tratando apenas desse instante, é por um período para resolver um detalhe, não, é por muito tempo. Fazer o melhor modelo é muito importante, né? Ainda mais tratando de Balneário, que tem uma pequena extensão territorial. Também fiquei ali com receio, como é tarifa, pela questão de não ser lei complementar, mas, enfim, né, não tenho convicção quanto a esse aspecto. Vejo que lá em um dos artigos está falando da questão do cemitério vertical no cemitério da Barra. Para mim não ficou claro se é exatamente esse o objetivo. Então, quando vai se fazer uma concessão, isso precisa estar bem claro. Enfim, o vereador Bola apontou algumas coisas que levantou, como a questão da importância de colocar o FM, não o salário mínimo. Então, perceba que, como um debate de pouco tempo, uma análise talvez de um dia apenas, já se levanta uma série de aspectos no projeto de lei, que chegou para conhecimento ontem. Então, esse é o receio. Esse é o receio. O poder público tem que fazer muito bem feito essa concessão. O receio é que, caso não seja, que possa prejudicar. E eu tenho certeza do objetivo da Zezé, da Karine Gomes, que são excelentes profissionais, eu vejo com uma grande referência, mas tenho receio até por esses aspectos que foram levantados, de fazer bem feito, deixar redondinho para que não tenhamos problemas futuros. Estamos tratando de Balneário Camboriú. Então, essas são as minhas considerações. Eu não quero atrapalhar a tramitação, eu não quero atrapalhar a cidade, mas eu tenho receio em votar desta forma, em regime de urgência, concessão para iniciativa privada. A parte, vereador Nilson. Não, eu vou discutir. Vai discutir? Então, seriam essas minhas considerações. Esse é o receio. Penso que nós deveríamos debater mais esse projeto, mas entendo o que ocorreu ontem com os argumentos do vereador Gelson, que não tinha percebido também quando pediu para incluir como que estava de conhecimento, mas que teria que vir em regime de urgência. Entendo que não deveria ser em regime de urgência, deveria ser mais, bem mais analisado. Mas essas são as considerações. Então, penso que para ter convicção de votar um projeto como esse, nós precisaríamos debater mais. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Nilson Probst. Senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, inicialmente eu quero cumprimentar o vereador Gelson ontem por ter feito o que era devido, ou seja, solicitou que fosse incluso na pauta um projeto, e que fosse para conhecimento. E nós esperávamos que ontem entrasse em conhecimento e aí, depois do recesso, a gente pudesse entrar na discussão desse projeto. E aí, no meio da sessão, fomos surpreendidos que não era para discussão, e sim para aprovação. Não sei por que maneira. E o vereador Gelson, de maneira muito inteligente, acabou voltando atrás e reconhecendo o erro, e eu quero parabenizá-lo por isso. Quando eu cheguei aqui, eu quero cumprimentar a Zezé e as pessoas que aqui estão, e a ex-vereadora Zezé, hoje diretora, me disse, você é contra a cidade. Eu não sou contra a cidade. Se nós fôssemos contra a cidade, vereador Bola, nós teríamos aprovado aquele projeto que chegou aqui na casa algum tempo atrás, cheio de irregularidades, cheio de vícios, e teria passado aquele projeto. E muito pelo contrário, nós apontamos os erros e o projeto voltou, tanto é que as emendas que Vossa Senhoria tinha sugerido foram aproveitadas. Vossa Senhoria, mas que o senhor falou aqui, foram apontadas e foram colocadas no projeto.
né? E o vereador Meirinho, da mesma forma, de maneira muito inteligente, sempre muito hábil falando, né? Olha só, entrou um projeto que era para conhecimento ontem, os vereadores todos, quase que todos aqui, sabiam que tinham um conhecimento que era para conhecimento e não para votação. Né? Tenho certeza que quase que na totalidade dos senhores vereadores não leram totalmente esse projeto, não estudaram esse projeto. Talvez leram, mas não estudaram o projeto. Porque não estava para votação. E quando nós falamos de uma concessão para 20 anos renováveis por mais 20, isso é uma vida, 40 anos. Não é para 5 anos, 2 anos, 3 anos. É 20 para mais 20. 40 anos. É muito tempo. É muito tempo. Então, se o projeto, notícia disso, que há hoje, não apenas na discussão muito rápido, verificou-se que o índice que estava apontado no projeto estava errado. Uma coisa simples, o índice de reajuste estava errado. Agora imagine o restante. Apenas o índice estava errado. Então, é um projeto que deveria, sim, eu gostaria muito de que a Zezé pudesse ter vindo aqui, pudesse ter reunido os vereadores, tivesse explicado o projeto, tivesse dito, olha, vai ser assim, assado, a ideia é assim, a ideia é aquela, foi copiado ou foi visto cidade tal, que era assim que funcionava. Ou seja, talvez seja Curitiba, talvez seja. Então, nós gostaríamos muito que isso tivesse ocorrido. Nós gostaríamos muito que isso tivesse acontecido. E aí, num atropelo que eu não entendo por quê, a gente sabe a dificuldade que o cemitério se encontra, nós sabemos. Nós sabemos que precisa ser resolvido aquilo lá de uma maneira urgente. Nós sabemos que aquilo lá é algo que não pode continuar do jeito que está. Que nós sabemos que aquilo lá tem que ser privatizado para funcionar. Isso tudo nós sabemos. Agora, para que ser no atropelo? Se fosse um projeto qualquer aí, vamos atropelar, tal, enfim, ok. Agora, concessão de 20 anos mais 20, gente, não é pouca coisa. Então, por isso que era um projeto que deveria ser melhor avaliado. Não para não votar, sim para verificar os possíveis erros, para fazer os possíveis consertos, as retificações no projeto que a gente sabe. A gente sabe. Eu tenho um terreno, para vocês terem uma ideia, que foi feito a família fez um arrendamento há 40 anos atrás. 40 anos atrás, já foram feitas 10 retificações. 10. Isso porque é com a família. Mas aqui é município, é diferente. Então, e não envolve o dinheiro público. Eu estou dando um exemplo para vocês verificarem como é difícil. Existem erros, existem isso, e mesmo que a gente fizesse tudo o que eu estou citando aqui, aconteceriam erros, mas teriam sido discutidos. Então, assim, Zezé, eu não sou contra o município, não, muito pelo contrário, sou a favor. Reconheço a necessidade de nós termos que fazer tudo isso que vai ser feito. Privatizar, arrumar, para que funcione. Porque só o privado é que vai funcionar. Né? Nós temos que privatizar tudo aquilo que é possível. Tudo o que é possível tem que se privatizar. Por quê? Tem que privatizar porque aquilo que não é necessário, que o município precisa estar nos braços do município, do Estado ou da União, precisa sim. É o caso do cemitério. O que o município tem que cuidar de cemitério? Não precisa. Cemitério tem que ser privatizado, sim. Com os devidos cuidados, que possa atender a população carente, né? Que nós sabemos que tem um grande número, embora seja uma cidade que tem um PIB altíssimo, pessoas com alto poder aquisitivo, nós temos muitas pessoas pobres na cidade. Muitas pessoas que não têm condições de comprar um caixão. Muitas pessoas que não têm condições de pagar o enterro. Como é que vai ficar isso? Os senhores sabem o que diz o projeto, como é que vai ficar isso? Entendeu? Então, assim, senhores, essas eram questões que nós deveríamos ter discutido, verificado, proposto, né, para melhorar o projeto. Não sou contra o projeto. Eu queria que nós tivéssemos feito essa discussão. Só para vocês terem uma ideia.
O projeto, falam aqui, porque está demorando. O projeto da Guarda Municipal levou 1 ano e 6 meses para ser aprovado. 1 ano e 6 meses. E a população aqui clamando. Nós temos que votar, temos que votar, temos que votar. 1 ano e 6 meses. E mesmo assim, olha só quantas mudanças tiveram que ser feitas, quantas alterações tiveram que ser feitas. 1 ano e meio de discussão. Visitas de vereadores a outras guardas municipais. Então, assim, realmente é uma coisa muito difícil. E uma concessão por 20 anos e mais 20, então é uma coisa muito séria. É muito séria. Então, esse é o nosso questionamento. Nós somos, né, da maneira que foi, porque entrou para conhecimento, já colocaram para votação, e vou deixar registrado aqui, senhores vereadores, não vai ser diferente no aumento da contribuição. Vai acontecer isso depois da eleição, vai vir para votar. Aí o vereador Marcelo disse que não vota mais nada no apagar das luzes. O que está acontecendo hoje é apagar das luzes. Não teria problema de nós esperar mais 20 dias, sentar durante o recesso aqui, e a Zezé vir aqui explicar e votar na primeira sessão, como foi proposto ontem. Primeira sessão. A Zezé viria aqui, explicaria na primeira sessão, a gente votaria. Então, esse é o apagar das luzes, sim, e tenho certeza que outros projetos, como a reforma administrativa e outros tantos projetos importantes, virão com o apagar das luzes. Obrigado. Senhores vereadores, só para explicar ao vereador Nilson, o projeto foi colocado em pauta, por mais que seja em discussão, existe, eu expliquei lá dentro a questão jurídica e a questão moral. A questão jurídica, o projeto foi colocado em pauta, inclusive com a anuência de Vossa Excelência e com voto. Então, ficou uma situação complicada. Mas não tem como o projeto estava em regime de urgência, não tem como se retirar. Então, por isso que nós estamos aqui, adiamos a sessão de ontem para hoje. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Patrick Machado. Boa tarde, senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente que nos assiste. Eu quero primeiramente aqui pedir desculpas ao senhor, meu líder, Gelson Rodrigues, pela insegurança ontem, né, que nos causou a questão desse projeto. Analisando, juntando toda a minha equipe desde meio-dia no gabinete, estudando, me reiterando, percebo que houve aqui foi um erro nosso. Nosso quanto casa. Não é do administrativo, do executivo. O executivo mandou, em maio, esse projeto para casa, em regime de urgência. Esse projeto tramitou por todos os setores desta casa, todas as comissões, Comissão de Justiça e Redação, onde o vereador Nilson participa, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Atividades, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Administração e Assuntos ligados ao Serviço Público. Em todas estas comissões, não foi percebido o pedido de urgência. Ontem, quando o líder do governo nos pediu para ser colocado em pauta esse projeto, também não foi percebido o pedido de urgência. Se não me engano, foi visto pelo vereador Marquinhos, que aonde se deu todo aquele enrolar ontem. E o correto seria ter sido votado ontem. Mas por uma palavra dada pelo senhor, vereador Gelson, nós estamos aqui hoje. E fico feliz por isso. Para poder votar com tranquilidade. Apesar de ter minhas ressalvas por ser uma privatização, uma terceirização, como disse o vereador Nilson, e eu tenho muito medo quando se diz que tem que se privatizar tudo, porque daqui a pouco vamos privatizar os vereadores, vamos privatizar o prefeito, vamos privatizar. Todo mundo. Porque tanto o serviço público feito pelos nossos valiosos funcionários,
quando o serviço privatizado, se feito com seriedade, ele é bem feito. A incompetência do serviço público não é dos funcionários. É dos coordenadores, diretores e secretários que por ali passaram. Isso não vem de agora, vereador Arlindo. Peço desculpa ao senhor, foi secretário de obras. Porque quando se ouve os funcionários que ali estão, que há tempo estão ali, as coisas funcionam. Que é a parte, vereador Marcelo. Só para contribuir, duas partes. Primeiro, já digo publicamente, não voto em aumento de impostos. Sou contra aumento de impostos. Estão dizendo, já disse que na tribuna me cobre, não aumento de impostos, não aumento de impostos. Segundo, dizer para Vossa Excelência que eu concordo e discordo. Quem passou pela administração pública, como eu passei, e comecei lá na época do Castro, nós vimos uma maneca coveiro, eu estou dizendo, vereador, a chute. Saiu agora. Maneca coveiro, na hora quando estava chorando, coitado, chegava uma senhora que ia entregar um ente querido, eu presenciei uma pessoa que foi assassinada, a mãe perdeu um filho, e o maneca coveiro queria o dinheiro para fazer a cova. Que isso, rapaz? Que isso? Nós temos que começar a tratar o que nós estamos proposto, e isso é administração. Maneca coveiro. Eu estou dizendo, vou lá dizer para ele, quer fazer vídeo, maneca coveiro. Nós temos sim, é que ter a clareza. A clareza, administrar o cemitério não é igual a administrar a casa da gente, tem que ser lisura. A minha preocupação do Medeiros, muita gente bate na casa do Medeiros para ajudar um auxílio funeral, bate na minha, de cada um dos nossos vereadores. Nós temos que mendigar, eu estou dizendo, eu acredito, uma empresa terceirizada, seja ela quem for, não quero nem saber, pelo menos vai estar limpo, pelo menos não vai ter foco de dengue, pelo menos não vai ter um maneca coveiro cobrando conforme a cara do cliente. Isso é o que eu estou dizendo. Quer ir lá avisar o maneca coveiro, pode dizer que por isso que o meu voto é favorável ao projeto apresentado pela Zezé. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador Marcelo. Já estive, quanto coordenador da Guarda Patrimonial e da Guarda Municipal, algumas dificuldades com funcionários. E como o senhor falou, vereador Marcelo, existe. Isso pode existir também num serviço terceirizado ou privatizado. Depende de quem estiver à frente. Depende de quem estiver à frente. Eu tive um exemplo que eu fui atrás para ver o caixão e as coisas do enterro do meu avô. Nós escolhemos um caixão e simplesmente a funerária quis enfiar um outro 5, 6 vezes mais caro, se aproveitando daquela situação. São pessoas, gente. É a índole de cada uma. Justamente, vereador, o ser humano é difícil. Agora, vim aqui e lhe respeito, vereador Meirinho. Lhe respeito. O senhor falou uma coisa correta. Temos que ter tempo para discutir. Só que, infelizmente, esse projeto está há 2 meses nessa casa. Foi rediscutido ano passado, vereador Pedro, mas voltou por alguns erros. Por reconhecimento do Poder Executivo, foi modificado. Foi reconhecido as emendas do vereador Bola, do vereador Meirinho e de todos os outros vereadores que assim o fizeram. E voltou. Então, digo para você, Zezé, parabéns pelo seu trabalho e voto com tranquilidade, ainda mais agora com essa modificação também que o vereador Bola ali percebeu, vai estar sendo aceito aqui, né? E acredito que nós vamos ter um bom serviço. Infelizmente, terceirizado, mas um bom serviço. Obrigado. O projeto está em discussão, com a palavra o vereador Celino Azari. Boa noite, boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora.
e a todos que estão aqui, nos acompanhando aqui pelo plenário Walter Aires, especial aqui a diretora Zezé, que está aqui, justamente defendendo o seu projeto, o secretário de articulação, o Marto Mali, vereador, e também quem está acompanhando de casa pelas redes sociais e TV Câmara. Eu quero aqui fazer uma reflexão, senhores e senhoras, em relação à concessão que está sendo aqui discutida esta tarde, justamente para a questão dos cemitérios, do cemitério público, que nós temos um só, dos novos cemitérios particulares e também da questão social. Mas eu vou me referir aqui, primeiramente, à questão da concessão que o vereador e colega parlamentar André Meirinho questionou, e o vereador Nilson também questionou nas suas falas anteriores, em relação à questão da concessão de um cemitério particular. Vejam bem, senhores e senhoras, nós somos aqui da nossa cidade, Balneário Camboriú, onde o metro quadrado da nossa cidade é um dos mais altos índices valorizados em relação ao comparativo a outras cidades de Santa Catarina e do Brasil afora. Não só isso, bastasse também, você veja bem, o empresário vai investir num imóvel para fazer um cemitério particular e você dá uma concessão de 20 anos, podendo ela ser renovada ou não. Veja a insegurança jurídica que esse empresário vai ter. Se você está constituindo uma empresa justamente para prestar um serviço desses, como é que você vai atrair alguém para criar um cemitério que venha a ofertar essas vagas de forma particular, se você for regrar dessa maneira? Então, eu vejo que esse projeto está dificultando até novos empresários a poderem investir nesse ramo que que tem tanta dificuldade no nosso município. E em relação ao nosso cemitério municipal, estive agora há pouco tempo, teve um falecimento de uma amiga, que todos conhecem aqui, até trabalhou no Santa Inês, como técnica de enfermagem, que a família até não tinha condições de fazer o pagamento da carneira. A dificuldade que tinha, pela dificuldade financeira, e o município não podia pagar, a família também não, e aí? Procura-se, então, fazer uma vaquinha naquele momento, né, Arlindo, para poder fazer um enterro decente, porque, conforme o nosso Código Civil, toda pessoa deixa de existir após a morte. E após a morte, está no nosso Código Civil, e inclusive amparado pela Constituição Federal, no qual, de 88, que todos os brasileiros têm direito a um enterro decente. E se temos isso, e temos um hospital municipal, por que não, eu digo aqui, vereador Bola, já vou dar uma parte, ainda vou requerer depois dos 30 segundos, nós temos que entender que o município está avançando, o município está crescendo, o município de Balneário Camboriú, só para fazer uma reflexão, o próprio IBGE, o índice, ele frisa que Balneário Camboriú tem aumentado de 3% ao ano a sua população. Se está aumentando 3% ao ano a população, ela está aumentando também em outras áreas, e também vão ter mais pessoas que vão vir vir a falecer, enfim, as famílias vão precisar, ou se não for cremada, vão querer enterrar, e vão precisar de um cemitério para fazer um enterro decente. Eu quero deixar aqui essa reflexão, porque o governo municipal, ele demorou muito para botar esse projeto aqui nessa casa. Teve sim, entrou com projeto, entraram várias emendas, foi arrolado, mas nós temos sim que regrar, o município precisa avançar nessa questão, justamente porque tem famílias que dependem dessas situações adversas. Uma parte, vereador Bola. Vereador, o senhor tocou numa coisa bem importante aí, né? Primeiro, obrigado pelo espaço. O senhor tocou uma coisa importante, que é a seguinte: o atendimento social hoje é 100%, certo? No cemitério de Balneário Camboriú. E vai passar para 10%. Então, 90% do serviço funerário deixa de ser
social e passa a ser remunerado. Nós, né, achamos que é uma margem muito aquém. O projeto não deu tempo para discutir e tal, mas é aquém, é 10% apenas. Então, a dificuldade que muitas famílias terão, né, de ter num cemitério é particular, mas uma contrapartida com o município, né, essa questão do atendimento social, 10%, no meu ponto de vista, é muito pouco. Obrigado, vereador Bola, mas o próprio projeto aqui, ele explana que a questão do funeral social, como é dito, ele tem uma regra, e o regramento está bem muito claro em cima nesse projeto, porque ele visa aqui regrar as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas que não têm condições comprovadas. Então, a questão dos 10% não se refere a isso. Pelo menos esse projeto está claro nesta parte. Como eu já afirmei antes, que aconteceu aí com a nossa amiga, que veio a falecer, que nós perdemos uma amiga lá, e a família não tinha condições justamente. Então, o município entra nessa questão, através da Secretaria de Assistência Social, que vai comprovar se essa família tem condições ou não, se ela tem poder aquisitivo para poder pagar os custos, ou ela entra no programa. Mas é sim, nós temos que discutir o projeto, eu sou favorável a esse projeto, digo aqui que esse projeto aqui, o prefeito errou por não ter colocado antes na pauta, mas está corrigindo uma situação que vem se agravando há muito tempo. Então, é essa reflexão que eu quero deixar aqui. Nós não podemos aqui achar que a nossa cidade, vereador Bola, nós temos o maior índice construtivo potencial aqui com tecnologias que supera qualquer outra cidade do Brasil, inclusive internacional. Aí você começa a crescer, a cidade crescendo, 3% ao ano que cresce na cidade, professor Walter. Você que é professor lá do Univale, você vê o quanto dos alunos que você começa a receber de outras cidades que vem migrando para cá, e essa população está crescendo. E aí você tem um cemitério que não tem espaço, está a população à mercê aí, como teve antes. Eu não vou aqui mencionar nomes aqui de ex-coveiros que lá faziam toda aquela pressão familiar, mas enfim, estamos aqui, é um papel nosso que nos assiste como representante da comunidade e regrar e criar a legislação. Então, eu quero só deixar isso para que nós voltamos a refletir na questão, principalmente numa concessão futura, porque não adianta você querer conceder um espaço para criar um cemitério, se você também não atrair. O vereador Nilson, senhor presidente, quero requerer meus 30 segundos aí, que tem direito, sem o coronalismo do Fidel, só frisando, o vereador Nilson acha que 20 anos mais 20 é pouco, é muito. Eu acho isso, Nilson, muito pouco para o empresário investir num cemitério, principalmente que vai ter a vida. Obrigado. Senhores vereadores, quero agradecer a presença do secretário de articulação, está aí conversando com os vereadores, explicando o projeto. Nós pedimos um pouco a compreensão dos vereadores, mas pedimos também a compreensão do secretário de articulação com relação, principalmente, perto da tribuna, para não atrapalhar a concentração dos vereadores. Senhores vereadores, o projeto e o pedido do vereador Gelson também estão em discussão. Com a palavra, vereador Pedro Francês. Minha emenda está aí já, né? Ô, presidente. Já fiz? Senhor presidente, senhores vereadores, a minha saudação àqueles que nos acompanham neste momento, neste plenário. Quero fazer uma saudação especial, Zezé, a você, pelo teu brilhante trabalho frente ao departamento ali do patrimônio, né, Secretaria de Patrimônio, o trabalho maravilhoso que você... Isso mostra o trabalho, a capacidade, a dedicação que as mulheres têm para aquilo que se coloca à sua disposição. Desde o nascimento do seu filho, do cuidado à casa, do seu trabalho do dia a dia, do seu trabalho profissional, a dedicação para que o zelo que ela tem. Exemplo isso, que todas as pastas hoje
que nós temos uma mulher administrando nesta cidade, nós estamos aí vendo o sucesso que está acontecendo. Além do patrimônio, a Secretaria da Educação ali com a Rosângela, a Secretaria da Saúde ali com a Andressa, a Secretaria de Administração ali com a Karine, da Forma, a Secretaria da Pessoa Idosa com a Cristina. Olha do jeito que elas estão tocando essas secretarias, além dos outros departamentos que a Prefeitura tem hoje e que são mulheres que estão na pasta. Parabéns pelo seu trabalho, Zezé. E por isso que eu fiz questão de me manifestar hoje, quando dizem que nós devíamos dar mais oportunidade para a discussão deste projeto e que você deveria vir aqui falar, explicar. Você já fez isso. Você já veio, já conversou conosco, você atendeu a solicitação da própria oposição para tirar o projeto diante das emendas que fizeram, para que refizesse o projeto e protocolasse novamente na casa, e que foi isso que o governo fez. O governo ouviu, o governo não traturou ninguém, o governo não fez como o vereador Roberto, era feito nesta casa nos anos anteriores. O governo, nem esta casa faz isso. Nós sim fomos traturados, aqui. Quando era colocado até quase 50 projetos engolidos e colocado de goela abaixo. E, além disso, ainda erravam de propósito na contagem dos votos para se beneficiar. E eu não tenho medo de dizer, porque eu pedi questão de ordem, pedi que fosse feita a recontagem de 2 projetos. Um atendeu e viu que estava errado. O outro sabia que estava errado e não quis atender porque tinha interesse. O governo deles ia deixar de ser governo, outro governo ia assumir e eles queriam se beneficiar, vereador Lucas, indicando ali aos seus diretores para a eleição. Nós sabemos tudo. Agora, dizer que foi tratorado, quando o governo ouviu o apelo dos vereadores para que refizesse o projeto veio e foi protocolado dia 10 de maio nesta casa. Como já disse, faço aqui minhas palavras, as palavras do vereador Patrick Machado, quando ele disse que passou por todas as comissões nesta casa. Todas que deveriam passar, que o jurídico indicou que o projeto deveria tramitar, foi tramitado e foi dado o parecer favorável. Olha, veja bem, se eu faço uma indicação ao governo para que faça o projeto da forma como eu estou sugerindo, o projeto é protocolado na casa no primeiro dia, eu vou olhar para ver se o governo atendeu o meu apelo, vereador André Meirinho. A primeira coisa que eu iria fazer é ver se o governo atendeu aquilo que eu reivindiquei e que o governo se comprometeu de fazer. Então, caros colegas, isso de dizer que hoje nós estamos tratorando e que nós não demos o tempo hábil para a discussão do projeto, posso dizer que é balela. Balela. É querer emperrar, amarrar, dificultar, quanto pior, melhor. Eu já falei várias vezes nessa casa, eu já fui vereador de oposição, vereador Marcelo Achuto está aqui hoje, secretário de articulação, um cara que eu sempre admirei, porque sempre, eu chamo ele até hoje de meu líder por isso, porque ele sempre fez um encaminhamento da forma como deveria fazer, e nós, na qualidade de opositor naquela época, sempre ouvíamos e votávamos a favor do que era bom para a cidade, embora sendo oposição, embora sendo tratorado, não tendo o direito de opinar em determinados projetos. Até de palhaço nós fomos chamados pela mesa diretora. Até de palhaço nós fomos chamados pelo membro da mesa diretora. Isso sim, isso sim, isso sim. Então, eu quero aqui parabenizar o governo Fabrício, dizer que esse projeto vem sim
resolver um grande problema que nós temos. Nós temos hoje a capacidade do cemitério de apenas, se não me falha a memória, 28 túmulos, eu acho que nós temos aí disponível, enquanto que a demanda é de, no mínimo, 30 por mês. Onde é que nós vamos colocar? Vamos botar lá na frente da casa de cada um de nós? Vamos botar lá na rua? Onde é que está o respeito pelo ser humano? Nós estamos dando oportunidade de resolver um problema que já deveriam ter resolvido há 10 anos atrás, no mínimo, há 10 anos atrás. Porque quando eu trabalhava nesta casa, em 2009, eu já ouvia esta discussão nesta casa, culpando o governo, bola, de vocês, que não resolveram. Culpavam aqui o governo de vocês que não resolveram. E passaram-se 8 anos e não resolveram. E o governo Fabrício, em 1 ano e meio, está querendo resolver. O governo Fabrício, em 1 ano e meio, está querendo resolver, para não deixar chegar lá nos 8 anos de mandato dele. Eu acredito que ele já vai cumprir os 4 e provavelmente terá mais 4 pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela capacidade de trabalho, pela forma como ele conduz essa cidade. Então, eu quero dizer aqui que sou favorável ao projeto, parabenizo o vereador Gelson. Você, como líder do governo, quem de nós, que atire a primeira pedra aquele que nunca errou nesta tribuna ou nesta casa, diante de qualquer situação. E nós erramos, não só você, nós erramos junto, vereador Gelson. Nós erramos junto, porque nós não observamos que o projeto tinha que ser votado ontem ainda. E por descuido, nós falamos que este projeto vinha só para a discussão, enquanto que ele teria que vir para a votação. E o senhor reconheceu o seu erro. Eu sempre digo aqui, a maior virtude do ser humano é reconhecer o seu erro, voltar atrás e fazer as coisas corretas. E o senhor está de parabéns por isso, vereador Gelson. Porque o senhor reconheceu que nós erramos, o senhor como líder, e o senhor então pediu para que nós votássemos hoje ainda o projeto. Então, quero pedir, minha líder do PR, juntamente com o nosso colega, por favor, com o vereador, obrigado, vereador Assinio Medeiros, que a bancada do PR vote favorável a este projeto. Até porque nós não apoiamos o governo, nós somos o governo. Então, eu peço que nós votemos a favor do projeto. Obrigado. Senhores vereadores, o projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Walter Baldi. Vou discutir, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, Zezé, minha querida amiga de longas datas, eu quero inicialmente fazer algumas observações a respeito de termos que são muito confundidos aqui por esta casa e por esses vereadores. Primeiro, concessão ocorre quando o governo transfere a 1/3 o direito de realizar a exploração de algo, que é o que queremos fazer com o cemitério, se for feito. Transferência temporária. Não perde o controle, continua no controle. E contrato administrativo ao qual as partes vão celebrar, certo? Privatização. Não tem nada a ver com privatização. Privatização é quando ocorre uma venda definitiva, sai do governo. Não tem nada de privatização. Terceirização. Permite o governo transferir a atividade meio, proporcionando uma maior disponibilidade de recursos às suas atividades fins. Para isso foram criados esses institutos no direito administrativo. E por isso que os governos federal, estaduais e municipais se valem desses dispositivos. Quero dizer aqui a todos os vereadores, inclusive os da base, os da oposição, que nós tínhamos um conhecimento profundo desse projeto. Até porque, Zezé, quando veio no primeiro momento, ele veio carregado, inchado, o seu objeto estava complexo. E nós temos que ter objetividade quando fazemos uma lei desta magnitude. E aqui eu já quero, de público, parabenizar a Zezé, a nossa secretária de administração, que também colaborou.
quero dizer a todos os vereadores que todas as emendas que foram propostas para o projeto original, inclusive tem uma nossa aqui, a Chute, a do funeral social, lembra? Está aqui, talvez tenha sido melhorada, aprimorada, mas levamos as ideias. Nós não podemos deixar com que o serviço público não ande. Tem atividades que realmente não interessa ficar nas mãos do governo. É preferível fazer a concessão, até porque a cobrança... Todos esses institutos aqui, ó, qual é a finalidade? É melhorar as suas atividades, é melhorar o serviço público. Vereador Nilson, nós não podemos contratar alguém que vá trazer um prejuízo imenso a esse município. Nós queremos modernizar, desafogar a administração. E aqui eu quero parabenizar mais uma vez o nosso prefeito, que, sem sombra de dúvida, tem a sensibilidade. Pode falar que demorou um ano e meio, mas quanto tempo nós estamos esperando para resolver o problema do cemitério? Há muito tempo nós estamos esperando isso. Então, essa não é uma relação política, esta é uma atividade essencialmente social e importante para o nosso município de Balneário Camboriú. Então, quero aqui externar já antecipadamente que o meu voto vai ser totalmente favorável. Mas nós temos, algumas coisas escapam, gente. São imensos projetos que vêm para cá, alguns são de 2 folhinhas, outros são de 5, de 10, de 20, são muitos projetos de lei que passam por uma comissão de redação e justiça. Às vezes eu tenho a relatoria, às vezes o Nilson tem a relatoria, às vezes a própria Juliette tem a sua relatoria. Nós não temos uma estrutura, a coisa anda, ela não pode parar. Mas desde o momento em que assumi o lugar do nosso vereador Omar Tomali, que hoje é o nosso secretário de articulação, nós tentamos, em todos os esforços concentrados, não trancar mais nada, mas simplesmente levar à frente. Eu já encontrei alguns outros erros formais aqui, como, por exemplo, o número da lei, lá no indexador, que botaram 97 e 87, tem que fazer um destaquezinho, dar uma mudançazinha, mas são coisas que, diante do que nós estamos presenciando desse projeto, sem sombra de dúvida. Eu assisti a reportagem da RIC Record hoje, que passou no horário do meio-dia, onde eu via já a diferença do ano passado para esse ano, do trato que está sendo desenvolvido e dado especificamente ao cemitério da Barra. É lógico que eu concordo, não sei quem é que disse aqui, acho que foi o Patrick, que passa secretário, passa diretor, passa servidor. Nós temos essa responsabilidade de fazer com que o serviço ande. Agora, se nós não conseguirmos fazer isso, nós temos que achar mecanismos e meios para melhorar e resolvermos o problema. O que nós não podemos é fazer política partidária em cima de uma coisa tão séria que estamos vivendo. Então, não podemos. Ontem, eu estava preparado para votar esse projeto, vereador Meirinho, porque eu participei dessas leituras, eu participei de emendas, e mesmo assim, algumas coisas passaram. Porque ninguém é perfeito, nós somos seres humanos. Agora, esse projeto, eu até fiquei pensando ontem, quando eu fui para casa, nem fui na janta dos vereadores, porque eu fiquei tão indignado, que eu tive que transferir o meu cardiologista, que estava marcado, que são consultas agendadas há 1 mês de antecedência, tive que transferir para estar aqui, para dar o meu voto favorável e dizer por que eu vou votar favorável a esse projeto. Balneário Camboriú tem que saber por que nós estamos discutindo esse projeto numa situação de emergência, mas ele está tramitando nessa casa desde maio, gente. Maio, junho, 2 meses não dá para que nós sentemos, as nossas assessorias, os nossos auxiliares, conversem, discutam e proponham algumas modificações, se acharem necessário. Eu penso que é possível tudo isso. Agora, o que não dá é para fazer teatro aqui. Nós não podemos fazer teatro uma coisa tão séria que é o problema do cemitério. Infelizmente, eu queria que o meu colega Peruca estivesse hoje aqui, porque eu queria conversar com ele, olhando olho no olho para ele. Não é? Então, nós temos responsabilidades enquanto parlamentares. Nós somos políticos para atender a boa política. Nós estamos aqui para,
para atender a necessidade da população de Balneário Camboriú. Fale, vereador. Obrigado, vereador. Pelo jeito que o senhor está falando, o senhor está dizendo que nós somos incompetentes. Quero dizer, ressaltar, não tem nada contra o presidente. Mas quem comanda essa casa é o presidente, se está em regime de urgência, a assessoria dele e ele deveriam ter colocado o projeto em pauta da maneira que teriam ter colocado. Então, eu não tenho problema nenhum, votei na Comissão de Justiça e Redação no prazo legal, foi encaminhado o projeto, se errou, porque está 2 meses. Está 2 meses porque o presidente não botou na pauta, pronto. Então, já estou encerrando aqui, quero também parabenizar o vereador Gelson, nosso líder do governo, que eu olhei para o Gelson ontem, né, Gelson? E, afinal de contas, eu estou pronto para exercer o meu papel aqui. Não, vamos honrar a palavra, porque realmente houve uma confusão, e aí eu me retirei, honrei a palavra e perdi a minha consulta com o meu cardiologista. Quero dizer a Balneário Camboriú, feliz aniversário que não pude falar ontem, e que Deus abençoe essa cidade maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Walter. O projeto está em discussão, com a palavra o vereador Eliseu Pereira. Boa tarde, presidente, a todos os vereadores. Comunidade presente, quero cumprimentar a Zezé, a nossa diretora, que eu já falei ontem, Zezé, e te admiro pelo seu trabalho que você tem feito ali na frente do cemitério da Barra. Já que nós estamos comentar um pouquinho sobre esse projeto, quero dizer que eu passei alguns tempos como diretor da Secretaria da Barra ali e vi a dificuldade que tem o cemitério da Barra por ser conduzido pelo funcionário público. O vereador Arlindo também já foi secretário de obras, já teve alguns bate-boca ali, né, vereador? Com os funcionários, que às vezes os funcionários não queriam fazer o trabalho que era para ser feito, que é a limpeza do cemitério, que é fazer as carneiras para enterrar as pessoas, eles ficavam fazendo biscate dentro do cemitério para ganhar dinheiro. Inclusive, foi mandado 2 funcionários efetivos embora, né, um processo, ali do cemitério, por eles não ter feito o trabalho que era para ser feito. Eu acho que terceirizar o cemitério, acho que é o caminho certo, que a gente vai ter mais pessoas responsáveis para trabalhar ali dentro. Acho que eu digo para vocês, vereador Bola, que eu me sentia envergonhado. Um dia ali, um enterro de uma senhora, os 2 coveiros brigando, saíram na porrada para ganhar o dinheiro para fazer a sepultura da pessoa. Então, era uma coisa assim muito desagradável para aquelas pessoas que na hora ali tinham que enterrar seus queridos ali, na hora de tristeza, e aqueles coveiros fazer o vexame que faziam ali dentro do cemitério. Depois que a Zezé assumiu, a limpeza melhorou, o tratamento ali naquela parte dos fundos do cemitério tinha um problema de alagamento, muita lama, muita água, e foi agora feito um dreno, foi colocado umas britas ali, sei que melhorou bastante. Claro que tem que melhorar mais, tipo ali a capela também, tem tempo ali que tem 3 velórios juntos, é pequeno, tem que ser ampliada. Eu acho que nós, todos que estamos ali, que já deram com sua contribuição, tanto aqui em Balneário Camboriú, que vieram de fora, vieram morar aqui, mas contribuíram com a cidade, e hoje aquele local ali é um lugar sagrado, um lugar que a gente desenterra nosso ente querido e fica ali para a memória nossa. Então, eu, sendo vereador de oposição, eu não tenho nada, analisei o projeto, conversei com a Zezé, eu sei que o projeto é sério e tenho o meu voto favorável a esse projeto. Aqui eu vejo, às vezes, muito discurso entre situação e oposição. Eu sou vereador de Balneário Camboriú, não é porque eu sou oposição, que o projeto vem do prefeito, que eu vou votar contra ou porque eu vou votar a favor. Eu analiso o projeto. Se o projeto for bom, tenho meu voto. Agora, se eu tiver dúvida, eu voto ao contrário. E dizer ao vereador Marcelo Schutz que você disse que não vota sobre aumento de tarifa, outras coisas a mais, é bom que o senhor lembre que você votou uma vez no aumento da COSIP, mas é claro que, futuramente, eu acho que o senhor vai rever mais o seu voto. Nossa participação. Vereador, ainda estou desafiando que eu não votei no aumento. Nós fizemos uma proposta e, naquele momento, nós éramos líderes do governo e os incompetentes que batiam não apresentaram.
Eu não sou nem oposição, quero mandar para o prefeito, e muito menos governo. O que é bom eu apresento. O projeto está aí. Qual foi a emenda que apresentaram? Nada. Está 2 meses aí. Apresenta emenda. Vamos apresentar. Eu apresentei. A tarifa apresentada naquele momento pelo governo era alta. Todos os vereadores, independente das bancadas, sugeriu que a 4ª Avenida diminuísse, que a Avenida Bar da Nação diminuísse. E eu desafio, não aumento e aumento de impostos. Meu voto é não, não voto. E em relação à COSIP, se eu fosse secretário, não passaria nem pela Câmara, porque não precisa assim. É uma equiparação, teria que equiparar. Não tem isonomia. Um bairro pagava X e o outro era Y. Por isso que nós fizemos. Voltando ao cemitério, eu tenho um entendimento bem claro. O projeto está aí há 2 meses, voltou, já esteve antes, nós acabamos fazendo alguns enfrentamentos e hoje está aí. Eu tenho a certeza, vereador Eliseu, Vossa Excelência contribuiu muito como subprefeitura da região sul, vereador Arlindo, eu na Imasa. Quantas vezes nós ligávamos à Rádio Menina e ouvimos críticas em relação ao nosso cemitério? E hoje nós temos que reconhecer. É um avanço, foi um avanço que está sendo dado, e se tiver algum problema futuramente, eu acredito que não vai ser por causa da legislação. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. O que resta para nós é fiscalizar. Claro que a empresa que vai tocar ali, a gente tem fiscalizado. Eu, como morador de Balneário Camboriú, principalmente da região sul, eu vou fiscalizar a empresa que vai tocar o cemitério e vamos cobrar até mesmo da administração. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Juliette Nitz. Eu gostaria de pedir para interrompermos a sessão por 2 minutos para fazermos uma extraordinária da Comissão de Redação e Justiça, da emenda do Bola, sobre a taxa ali, o indexador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Pode ser dado parecer verbal, nós estamos em sessão extraordinária. Não, pode dar o teu parecer aí, não tem, acabou. Não tem. Regimento assim determina. Senhores vereadores. Senhores. Senhores vereadores, vamos terminar a discussão do projeto. Se tem mais alguém para discutir, se não tem, aí nós colocamos ali o pedido da vereadora Juliette, ela é presidente da comissão, é lógico que é composta por 3, tem que entrar em discussão. Não, por isso que nós vamos terminar a discussão para depois já retornar. Senhores vereadores, então, o projeto e a emenda do vereador Bola e o pedido de destaque estão... Então, agora é emenda, no caso. Então, o projeto e a emenda estão em discussão. Encerrada a discussão. Senhores vereadores, encerrada a discussão. Senhores vereadores, existe uma emenda, e a emenda não tem parecer. A emenda não tem parecer. Então... Nós fizemos encaminhamento, então, a pedido da presidente da comissão. Vereador Arlindo, tem que ter um consenso, porque a presidente da comissão pediu, né, os 3 membros pediu, senão não pode ser apreciado, porque sem emenda. A emenda, então, que foi construída num consenso, não pode ser votado. Mas foi perguntado, vereador Arlindo, se há a possibilidade de dar em plenário o voto. E teve a manifestação contrária, que eles não dão em plenário o voto. Existe a forma legal, mas eu não posso obrigar, é o presidente, o membro da comissão que tem que se manifestar. Senhores vereadores, então, suspendemos a reunião. Vamos suspender, mas a reunião... Vamos suspender a reunião, mas já fica, antemão, convocado, então, já devido à emenda, uma extraordinária logo após essa reunião para deliberar sobre o projeto, sobre a redação final desse projeto. Então, todos ficam convocados para a extraordinária para deliberar sobre o projeto, para a redação final desse projeto. Senhores vereadores, suspendemos a reunião, então, por até 10 minutos, quando voltaremos com a ordem do dia. Por até 10 minutos, quando voltaremos para a ordem do dia.
Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Utilize a máquina de lavar roupas apenas quando juntar um volume considerável de roupa suja. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Senhores vereadores, voltamos então com a ordem do dia. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presença em plenário. Vereador Bola, presente. Vereador Alessandro Teco. Ausente. Vereador André Meirinho, presente. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereador Sinil Medeiros, presente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Gelson Rodrigues, presente. Vereador Juscelino Nazário, presente. Vereadora Juliette Nitos, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Lucas Gotardo, presente. Vereador Marcelo Schultz, presente. Vereador Marcos Kurtz, presente. Vereador Moacir Schmidt, ausente. Vereador Nilson Propes, presente. Vereador Patrick Machado, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, presente. Vereador professor Walter Baldi, presente. Havendo número legal, dou por reaberta a presente reunião. Senhores vereadores, a emenda... Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda para votação. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 066/2018, da nova redação ao parágrafo 1º do artigo 37 do projeto de lei ordinária 066/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão dos serviços de operação e manutenção dos cemitérios públicos municipais, a instalação de cemitérios particulares e funeral social, estabelece novas regras de funcionamento e dá outras providências. O vereador Aldemar Pereira Bola, no exercício de suas atribuições, conforme disposto no artigo 126, parágrafo 5º do regimento interno desta Casa Legislativa, vem apresentar a presente emenda modificativa, dando nova redação ao parágrafo 1º do artigo 37 do projeto de lei, em epígrafe nos seguintes termos. Artigo 1º. Altera o texto do parágrafo 1º do artigo 37 do projeto de lei 002/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. As tarifas do serviço cemiterial e funerário prestadas no município serão estabelecidas por ato do chefe do Poder Executivo e atualizada anualmente com base no IGPM, índice de preços por atacado, mercado ou que vier substituí-lo. Ficam inalteradas as demandas de emenda. Balneário Camboriú 18, Alcina, vereador Bola. Senhores vereadores, a emenda está... Companheiro, o artigo 37 do projeto de lei 02, não, do projeto de lei 066. Erro... 066, aqui está do projeto de lei 02. Erro formal, o que vale é o protocolo, vereador Pedro. Como? Não, ali é apenas um erro formal, o que vale é o que está na redação final, já foi corrigido. Quando o vereador Bola protocolou, teve um erro do número do projeto, mas a emenda foi protocolada para esse projeto. Então, é apenas um erro do número do projeto ali, mas já foi corrigido. Não, aquele vai ser em destaque. Ah, tinha que estar... Não. Só a questão... Mas vai para a redação final, vai ser corrigido lá. É na redação final que vai? Sim. Vereador, na votação do projeto, o senhor pede para fazer a correção na redação final. Senhores vereadores, a emenda está em votação, solicita abertura do painel para a votação dos vereadores. Encaminhamento de voto, vereador Gelson. Como líder do governo e por ser uma emenda do nosso vice-líder do governo, encaminhamos o voto, sim. O terminal do vereador André Meirinho não está funcionando.
Terminal de votação do vereador André Meirinho não está funcionando. O terminal do vereador Nilson também não está funcionando. Me abstenho do voto, senhor presidente. Senhores vereadores, então, alguns terminais de votação não estão funcionando. Peço ao vereador secretário que faça o chamamento do voto desses vereadores que não estão funcionando. Vereador Nilson Probst e vereador André Meirinho. Existe algum outro vereador que o terminal não está funcionando? Não, já deu lá. Como voto o vereador André Meirinho. Me abstenho. Como voto o vereador Nilson Probst. Me abstenho. 2 abstenções. Senhores vereadores, 13 sim, 2 abstenção. A emenda está aprovada. Senhores vereadores, o projeto 066/2018, não é o destaque, é a correção na redação final, então só faz para poder fazer na redação final, se Vossa Excelência já puder. Já fica para correção na redação final. O projeto de lei ordinário 066/2018 está em votação. Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, vereador Gelson Rodrigues. Peço ao voto favorável ao projeto como líder do governo. É o verde bom. Declaração de voto, senhor presidente. Vereador secretário, que faça o chamamento do vereador André Meirinho. Vereador Nilson, o terminal de Vossa Excelência está funcionando? Não. Então, o chamamento dos vereadores que o terminal não está funcionando. O do Nilson deu lá. Ó. Não deu. Como voto o vereador André Meirinho. Me abstenho. Vereador... Como voto o vereador Nilson Probst. Me abstenho. Justificativa de voto, senhor presidente. 13 votos sim, 2 abstenção. 13 votos sim, 2 abstenção. O projeto está aprovado. Senhores vereadores, nós fica relembrando aos senhores que nós, após o encerramento, senhores vereadores, relembrando aos senhores que nós já convocamos os vereadores para a extraordinária da redação final, logo após o término dessa sessão. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, para relembrar a Vossa Excelência que ontem nós obstruímos a votação... As moções e os... Já vai ser agora. Não, eu não estou nem preocupado com as moções, eu estou preocupado para que não conte o prazo da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. É a minha preocupação, a CPI. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Nilson. Eu não vou entrar no mérito da discussão, né, mas fica registrado, né, que a abstenção, se o senhor olhar o regimento, a abstenção tem sim a justificativa. Tá? Se o senhor só olhar. Eu não vou querer justificar, mas tem a possibilidade de fazer a justificativa. Tá? Então, só para dizer que não vou falar porque não quero, não é porque o senhor está dizendo que não pode. Vereador Nilson, mesmo na justificativa de voto, cabe ao presidente também deliberar ou não deliberar. Então, se eu não quiser deixar você falar, cabe ao presidente deixar ou não. Senhores vereadores. Agora está sendo firme. Senhores vereadores, nós ficou para votar ontem, senhores vereadores, a moção dos vereadores que foram incluídos, o ofício do vereador Marcelo Achute. Vamos fazer a votação do Marcelo, é o ofício 07, que é da prorrogação... É da CPI. O requerimento. Requerimento 07.
É esse aí? Não, o requerimento já foi lido ontem, é o 07, o vereador Marcelo já deu conhecimento. Vamos fazer, então, a votação do requerimento 07-2018. Solicito a abertura do painel para a votação do requerimento. Volto a informar os senhores que esses documentos estavam na pauta de ontem e só estão, como a pauta foi obstruída, nós não podemos, depois daquele projeto do 66, não podia ser votado nada. Então, nós estamos votando hoje. Tem que avisar o Nilson, se ele não tiver, não pode votar a moção dele. Hã? Pode? Não, mesmo não estando aqui? Não, senhor. Não pode, né? Não. Avisa ele que daí a moção dele não pode. Diz para ele. Senhores vereadores, o painel está aberto para votação do requerimento e eu não estou vendo, os vereadores, está aberto ainda o painel para votação do requerimento 07. Vereador André, vereador Sinil Medeiros. Encerrada a votação, 14 votos sim, o requerimento está aprovado. Ô, Nilson, é a moção agora? Tu fez uma moção? Senhores... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Eu queria fazer para que o encaminhamento, todas as moções que serão para o dia 31, Vossa Excelência coloca em votação. Daí tem outras ali que Vossa Excelência coloca em separado para que dê oportunidade de nós votarmos ou sim ou não. Senhores vereadores, eu peço até a inclusão da moção 215/2018. É para a Asaprev. Havendo assim anuência de todos, está incluído na pauta desta noite. Senhores vereadores, então a moção 215, 194, 198, 203, 201, 197, 188, 204, 203, 202, 205, 2012, 212, 199, a 207, 209, 206, 194. O requerimento do vereador já foi votado. E a moção 208, 214, do André Meirinho, as duas últimas. Essas moções estão em votação. São todas das entidades. Aí tem outras que vão votar. Essas moções estão em... Essas moções estão em discussão. Essas moções não é só as entidades, ela tem também... Não, essas aqui foram só as que foram incluídas na pauta de ontem. As que foram, as outras estão aqui para votar normal. É isso que eu estou dizendo para Vossa Excelência, que botasse só das entidades. Vereador Marcelo, é só o que foi incluído no plenário. É só o que foi incluído no plenário. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Encerrada a discussão, as moções estão em votação. Senhores vereadores, encerrada a votação, 14 votos sim. Uma abstenção do vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, declaração de voto conforme o artigo. Senhor presidente, vamos olhar. Tem declaração de voto. Declaração de voto, vereador Senhor presidente, meu abstinho de Marcelo votar Achute. porque tenho entendimento que tem várias moções. Temos a das entidades, por isso que eu me sei. Tem das entidades, tem outras moções na qual eu não concordo e tenho entendimento que essa casa está dando muitas moções. Por isso que eu me abstenho de votar, senhor presidente. Obrigado. Senhores vereadores. Não, senhores vereadores, eu só estou analisando aqui porque o que veio para mim ainda veio repetido. Que eu tenho um aqui e da outra tem aqui. Então, vou ter que ainda fazer uma interpretação aqui das moções, porque aqui as mesmas moções agora estão na minha lista. Não, tem outras aqui. Estão na minha lista e estão na outra também. Todas as que foram incluídas ontem já estão no roteiro hoje, para facilitar, porque é a continuação da sessão. Então, já foi incluído no seu roteiro. Eu só pedi para incluir a 195. Tá, isso aqui está... Senhores vereadores, eu gostaria de dar conhecimento a todos os vereadores da comissão que foi criada
a comissão ela foi criada com servidores da casa e com os líderes de partido também. Os líderes de partido vão ser convocados para as reuniões para estar participando dessa apresentação e da alteração do regimento com relação principalmente à questão do sistema. Mas tudo que foi anotado e foi falado pelos vereadores aqui foi passado para o Luiz, para o jurídico. Se tiver mais algum encaminhamento, que passe para o jurídico, para depois ser apresentado para todos os vereadores, né? Então, a resolução já foi feita, né, para poder nós deliberarmos sobre esse trabalho do regimento interno. Mais algum assunto de ontem que está aqui pendente? Que trancou a pauta? Então, senhores vereadores, encerrado, nada mais havendo a tratar, convoco a senhora vereadora, os senhores vereadores, para a próxima reunião extraordinária, que será realizado logo após essa sessão, para a redação final do projeto 66/2018. Declaro encerrada essa reunião às 16h01. Senhores vereadores, convido o vereador secretário para fazer a verificação de presença na reunião extraordinária. Vereador Bola, presente. Vereador Alessandro Teco, ausente. Vereador André Meirinho, presente. Vereador Arlindo Cruz, presente. Vereador Assinil Medeiros, presente. Vereador Eliseu Pereira, presente. Vereador Gelson Rodrigues, presente. Vereador Jocelyn Nazário, presente. Vereadora Juliette Nites, presente. Vereador Leonardo Peruca, ausente. Vereador Lucas Gotardo, presente. Vereador Marcelo Achutes, presente. Vereador Marcos Curtis, presente. Vereador Moacir Schmidt, ausente. Vereador Nilson Probst, ausente. Vereador Patrick Machado, presente. Vereador Pedro Francês, presente. Vereador Roberto Souza Júnior, presente. Vereador Professor Walter Baldi, presente. Senhores vereadores, havendo número legal nos termos da lei orgânica do município de nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião extraordinária às 16h03. Vamos dar início, então, à redação final. Projeto de lei ordinária. A redação final, vereador Pedro, está com o senhor? Sim. Então, projeto de lei ordinário 066/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão do serviço de operação e manutenção dos cemitérios públicos municipais, a instalação de cemitérios particulares, funeral social, estabelece novas regras de funcionamento e dá outras providências. Autor Fabrício José Satiro de Oliveira. Ainda bem que o David solicita ao vereador secretário que faça a leitura da redação final. Questão de ordem, senhor presidente. Da redação final dos pareceres das comissões permanentes. Questão de ordem, vereador Juscelino. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura, pois esse projeto nós já estávamos discutindo até agora, não há necessidade disso. Verificação. Não vou ler tudo. Vou pedir ao vereador secretário que pelo menos dê conhecimento ali só dos pareceres. Redação final ao projeto de lei ordinária 066/2018. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi favorável com a vereadora Juliette Nites e o vereador Walter Amaro Baldi. Está aprovada. Senhores vereadores, o projeto está em discussão, a redação final está em discussão. É encerrada a discussão, a redação final está em votação. Solicito... Encaminhamento de voto, presidente. Encaminhamento de voto, vereador Gelson. Como líder do governo, peço voto favorável à redação final com a emenda. Senhores vereadores, senhora vereadora, o painel está aberto para a votação da redação final do projeto 66/2018. Vereador André, vereador Marcos,
Falta... Me abstenho, presidente. O terminal não está funcionando, vereador? Não. Senhores vereadores, vereador Nilson está ausente. Peço ao vereador Pedro, secretário, para fazer o chamamento do voto do vereador André Meirinho. Como voto o vereador André Meirinho. Me abstenho. Senhores vereadores, 13 votos sim, 1 abstenção. A redação final está aprovada. Senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, convoco a senhora vereadores, senhores vereadores, para a próxima reunião ordinária que será realizada após o recesso legislativo, no dia 1º de agosto, quarta-feira, no horário regimental. Lembro a todos os vereadores que dia 31 nós temos a sessão solene em homenagem às entidades na Câmara de Vereadores, às 19, com início às 19 horas. Desta forma, declaro encerrada a presente reunião às 16h07.